Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do grupo EGE, Estudo Sistematizado na Doutrina Espírita. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. E a obra que utilizamos é esta, pela FEB, tradução de Guilom Ribeiro. E hoje é o nosso estudo de número 6. Olha o quanto já avançamos. Agradeço desde já a todos os companheiros que adentram ao link, escutam os conceitos retirados desses itens que faremos o estudo desta noite, que é os itens 118 ao 132 do Livro dos Médiuns. E vamos rogar a Jesus, nosso Mestre Divino, que seja com cada um de nós, permitindo sempre o entendimento e o discernimento, pois sem isso nós não conseguiremos avançar no nosso conhecimento. Como de costume, farei a leitura das questões que engloba estes itens do estudo número 6 e depois farei a leitura dos conceitos e informações extraídos dos pontos indicados. E conforme a necessidade, faremos ainda breves explicações, se acaso houver a necessidade. E estaremos no grupo hoje, por questão do feriado, conseguir essa disponibilidade das 20 às 21 até das 20h21 até as 21h21, para a gente dar continuidade aos estudos lá no grupo. Então, as questões para o debate, que são dos itens 118 ao 132, ela começa com uma questão bem simples. O corpo físico pode morrer na ausência do espírito? Simples e complexa ao mesmo tempo. O sono é necessário para que a alma apareça em outros lugares? Que é transfiguração e como ocorre? Que são os agêneres? Ponto importante este do estudo. Como é o fenômeno da escrita direta? As roupas e os objetos usados pelos espíritos são cópias do que eles possuíam na Terra? A escrita direta pode ficar registrada para sempre? Ou desaparece com o tempo? Os espíritos podem fabricar substâncias salutares e próprias para curar pessoas? Como se obtém a água magnetizada? Existem lugares assombrados? E como expulsar dali os espíritos maus? Então, considerando que existem lugares assombrados, como expulsar dali os espíritos maus? E os conceitos extraídos destes itens, nós temos como o 114. Isolado do corpo, o espírito de uma pessoa viva pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade e mesmo adquirir momentânea tangibilidade. É o fenômeno conhecido pelo nome de bicorporeidade. Santo Afonso de Ligório foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diversos, o que passou por um milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado. No momento da execução, Santo Antônio apareceu e demonstrou a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava em Pádua.
Então, este fenômeno é o fenômeno da bicorporeidade. O espírito de Santo Afonso, interrogado por Kardec, explicou que o espírito, achando-se desprendido da matéria, conforme o grau de sua elevação, pode tornar-se tangível. Tácito refere que Vespasiano recebeu em Alexandria a visita de Basílide, um dos mais eminentes egípcios de sua época, que ele sabia estar doente em lugar distante de Alexandria. No momento da visita de Basílide, que este estava a 80 milhas de distância, conforme pôde ser comprovado, depois por emissários de Vespasiano. No item 118, tem, pois, dois corpos, o indivíduo, que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes, mas um deles apenas é real, o outro é simples aparência. O primeiro tem a vida orgânica, o segundo tem a vida da alma. Daí resulta que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Ele desapareceria no momento em que eu o quisesse matar. O espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências e, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e a opacidade. O perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. A diferença de peso que se observa, às vezes, nos fenômenos de transfiguração, explica-se assim: o peso intrínseco do corpo não varia, porque não aumenta nele a quantidade de matéria. Ele sofre, porém, a influência de um agente exterior, que pode aumentar ou diminuir seu peso relativo. Os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usava em vida. O envolvimento em panos parece construir o costume geral no mundo dos espíritos. Os espíritos fazem a matéria etérea passar pelas transformações que queiram. Portanto, eles podem formar os objetos, vestuários, joias, caixas de rapé, e etc., que desejem, por ato de sua vontade, e do mesmo modo que os fazem, podem desfazê-los. O 123, referindo-se ao espírito que apareceu a uma mulher portando uma caixa de rapé, o espírito de São Luís informou a Kardec: A. Que a caixa de rapé poderia tornar-se tangível. B. Que a senhora, segurando essa caixa, acreditaria estar segurando uma caixa verdadeira. E C. Que se abrisse, encontraria rapé dentro dela. E que se aspirasse esse rapé, este a faria espirrar. O espírito pode dar a um objeto não só a forma, mas propriedades especiais. Se ele quisesse fazer uma substância venenosa, poderia fazê-lo, desde que houvesse permissão superior. Tal coisa, porém, não lhe é permitida. O espírito pode também fazer uma substância alimentar, uma fruta, uma iguaria qualquer. Se uma pessoa comer, ficará saciada.
São Luís, comentando esse fenômeno, diz a Kardec não ser preciso procurar tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos olhos as partículas materiais que enchem o espaço. O ar contém vapores d'água. Condensados voltam ao estado normal. Privados de calor, torna-se um corpo sólido. E o mesmo se dá com muitas outras substâncias de que os químicos podem obter maravilhas ainda mais espantosas. O espírito dispõe, contudo, de instrumentos mais perfeitos, a vontade e a permissão de Deus. Quanto mais elevado for o espírito, mais facilmente poderá produzir objetos tangíveis, mas tudo depende das circunstâncias, porque os espíritos inferiores dispõem também deste poder. E nós temos aqui uma nota de rodapé, que não deve surpreender-nos, pois o relato contido no livro do Êxodo, 16:1-36, acerca do maná, uma coisa miúda, como a semente do coentro branca, com sabor semelhante ao da farinha com mel, que caía semelhança de geada, com que o Senhor alimentou o povo hebreu durante 40 anos. E este fenômeno do maná, ele acontece em determinada região, em determinada época do ano. Então, não é nada de um fenômeno milagroso. Pelo contrário, ele é explicado. 128. Nem sempre o espírito tem conhecimento do modo como compõe suas vestes e objetos. Muitas vezes, concorre ele para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo que ele mesmo não compreende, se não estiver bastante esclarecido para isso. A teoria espírita acerca do laboratório do mundo invisível pode se resumir assim: A. O espírito atua sobre a matéria. B. Da matéria cósmica, universal, tira os elementos de que necessite para formar objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. C. Pela ação de sua vontade, pode ele operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Essas faculdades é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, sem disso se aperceber. E, os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. F. Ele pode fazê-los e desfazê-los livremente. G. Em certos casos, esses objetos podem apresentar aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade, isto é, tornar-se visíveis e até mesmo tangíveis. Trata-se, porém, de formação e não criação, porque do nada o espírito nada pode tirar. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência. E os espíritos a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria. Daí vem uma substância salutar. Pode tornar-se venenosa por efeito de simples modificação. Fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Já que o espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Concebe-se que ele seja dado não apenas formar substâncias, mas modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto sua vontade o efeito de reativo.
131. A vontade é atributo essencial do espírito, e com auxílio dessa alavanca, que ele atua sobre a matéria elementar, e por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, os avarentos, por exemplo, que esconderam tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. É erro pensar que os espíritos têm a preferência por habitar em ruínas. Eles gostam da presença dos homens. Daí, ou preferem os lugares habitados aos lugares desertos. Não existem, para os espíritos que costumam reunir-se, dias e horas preferidos. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens. Olha que importante. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens. Não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais, podem sê-los, pois, por determinados lugares, onde parece estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os fazem buscar tais lugares. Diversas circunstâncias podem induzi-los a buscar esses lugares. A simpatia por algumas pessoas que os frequentam, ou o desejo de comunicar-se com elas, se são maus, o desejo de tirar vingança de pessoas que guardam queixas, uma punição que lhe é infligida, e, sobretudo, se ali cometer um crime. Não é racional temer os lugares assombrados, porque os espíritos que os frequentam querem, antes de tudo, divertir-se à custa da credulidade e do medo dos homens, do que lhes fazer mal. Há meios de expulsar esses espíritos, contudo, as mais das vezes o processo usado mais os atrai. Em vez de os afastar, o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons, o que se consegue praticando todo o bem ao nosso alcance, sendo sempre bons. Somente bons espíritos teremos junto de nós. E mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos durante o estudo no grupo, o acesso ao link também. Eu espero que esteja sendo de valia para todos nós este material, para o nosso estudo agora, neste dia, ou daqui em um outro tempo, mas que possamos, assim, avançarmos no conhecimento dessas verdades que tanto nos libertam. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradeço e rogo a Jesus que seja conosco sempre.